termo que é muito usado por aí, para não fazer confusão, é acordo matrimonial. O que seria? Qual a diferença da união estável, do casamento? Ok. O acordo matrimonial, ele se reporta na nossa memória a mesma ideia de pacto antenupcial, que é aquele pacto que antecede ao casamento. Então, antes do casamento, o casal pode entrar num acerto. Se eles têm muitos bens, se eles ainda estão em algumas situações irregulares. Até eu dou algumas palestras sobre a questão de noivados e casamentos e às vezes a gente dá a seguinte dica: quem está para se casar e um dos noivos encontra-se em situação de débito, é melhor, assim, de débito no mercado, é melhor que então adote o regime de separação total de bens e faça um acordo anterior estabelecendo que ele assume todas as dívidas para que o outro cônjuge não seja prejudicado. E essa é uma maneira eventual de proteger aí, inicial, o patrimônio deste casal. Então, o acordo matrimonial, ele é possível, pacto antenupcial, no casamento. Mas nós não utilizamos a mesma expressão para a união estável. Porque na união estável, nós fazemos aí um contrato entre os conviventes. É possível fazer contrato, estabelecendo as regras da convivência, mas não pacto antenupcial. Porque, como diz a expressão, o pacto é antes da núpcia. E o acordo matrimonial é acordo do matrimônio, mesma coisa que pacto antenupcial. Só tem validade para o casamento. Para a união estável, é possível realizar acordos? É possível, mas esses acordos não podem ferir a legislação. Boa! Nós estamos conversando sobre união estável com a doutora Ivelise. Participe com a gente, ligue para 2141-8610. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Há 14 anos, o curso de enfermagem da Unisa vem formando profissionais capacitados para o mercado de trabalho. A principal identidade profissional do enfermeiro é a arte e ciência do cuidar. Então, os alunos são preparados para cuidar, desde a reprodução, nascimento até a morte. Temos alguns diferenciais. Nós temos uma ênfase bastante grande na relação teoria-prática. Então, os nossos alunos, desde que eles ingressam no primeiro semestre, eles já têm as aulas de laboratório, das disciplinas básicas. Os alunos têm contato com disciplinas práticas desde o primeiro semestre, e a partir do terceiro ano, eles são inseridos nas áreas de atuação dos enfermeiros, como hospitais, asilos e creches. Durante o curso, o estudante pode optar por disciplinas eletivas na área em que pretende se especializar. Eu escolhi o curso de enfermagem porque eu gosto muito de lidar com pessoas. E também aqui tem bastante oportunidade de cursos, laboratório, aulas práticas. O que a gente espera, promover para que os alunos possam prestar assistência de enfermagem e cuidar em todos os ciclos de vida, em todas as fases da vida do ser humano? Nós preparamos os alunos com um conteúdo bastante consistente. O curso recebeu qualificação de 3 estrelas pelo Guia do Estudante, Melhores Universidades 2009. O objetivo é formar enfermeiros com perfil generalista. O laboratório de enfermagem da Unisa, ele tem como diferencial a parte de recursos humanos. Nós temos monitores de segunda a sexta, das 14 às 18 horas, todos voluntários, e que serve como uma atividade extracurricular para o aluno. Voltamos a conversar sobre união estável com a doutora Ivelise. Doutora, chegaram algumas perguntas, mas antes eu vou fazer a minha, que vai encaixar direitinho. Ela tem prioridade, pessoal. Casais que não vivem juntos, mas estão em união estável, têm os mesmos direitos? Os mesmos direitos da união estável, né? Pensem bem que um dos direitos da união estável é até, na verdade, um direito de um convivente, dever do outro, isso se torna recíproco é a questão da coabitação. Coabitação significa viver juntos, não no sentido somente de coabitar do ato sexual, mas no sentido de estar no mesmo ambiente para fixar o domicílio, para que as pessoas vejam que essa união e essa convivência, apesar de ser informal, ela tem o intuito da família e se convive com a família.
Mas a verdade, Rosângela, é que a questão é a seguinte: hoje existem famílias modernas, casais que trabalham, então o convivente trabalha no Rio, a convivente trabalha na Bahia e eles se encontram no apartamento em São Paulo. Existe união estável? Se eles estão há muito tempo juntos, é por causa do trabalho e eles constroem aí a questão da família juntos, isso pode acontecer sim e pode eventualmente configurar os direitos e até a configuração da união estável, mesmo que eles não estejam na mesma casa, compreende? Porque às vezes são fatos sociais, profissionais que geram aí a circunstância. Mas, Rosângela, não pode ser por causa da vontade das partes. Isso tem que ser um ato que decorre, incidental. Não é que eu defini que vou conviver com alguém, mas eu resolvi então sair de casa e vou morar com essa pessoa, mas essa pessoa vai morar na casa dela e eu vou morar na minha casa. Isso não procede e não vai configurar a união estável. É preciso que haja a durabilidade e a permanência nessa convivência. Tá Conotação de família mesmo. Isso. E muito respeito, pelo Com que eu estou certeza. vendo. Isso mesmo. Vamos à primeira pergunta. É do João Timines, da Vila Bertioga, Moca. Ele é casado há 30 anos com comunhão de bens. Quando nos casamos, foi com essa comunhão. Agora vamos nos separar. Como fica? Tá. Eu estou entendendo, João, que você se casou há 30 anos atrás, no regime de comunhão, você pôs comunhão de bens, eu estou entendendo que é comunhão parcial de bens, ou será que é universal de bens? Porque se for no regime de comunhão parcial de bens, tudo aquilo que foi construído de 30 anos para cá, no ato da separação de vocês, será dividido para ambas as partes, se for no de comunhão parcial. Então, tudo que foi construído do casamento para frente, é aí de ambas as partes, seu, João, e de sua esposa. Agora, se for de comunhão universal de bens, que é o chamado total, João, então tudo aquilo que você já tinha antes de se casar, e ela também já tinha antes de casar com você, e mais tudo que foi construído durante o casamento, tudo é de vocês, débitos e créditos. E isso se divide por 2 no momento da separação. Então depende aí do regime de comunhão, se for parcial ou total, tá bem? Lucilene Martins Nogueira, do Capão Redondo, ela pergunta, moro com minha esposa. Então deve ser ele, o marido. É ele ou ela? Ele. Tá. Moro com minha esposa. Recebemos uma herança da sogra. Agora, o ex dela, que havia ido embora, retornou e afirma seus direitos sobre o terreno. Isso é verdade? No caso, o marido da Lucilene Martins Nogueira. Ele está perguntando... Tá. Eles receberam uma herança da sogra. E agora o ex dela, que havia ido embora, retornou e afirma seus direitos sobre o terreno. Tá Isso bem. procede? Ok. Se a Lucilene não se separou do ex-marido e não realizou o ato de separação ou de divórcio, então ela ainda está separada, ela ainda está casada, como diz a lei. Então eu vou repetir. Se a Lucilene, conforme o exemplo aqui da questão, ainda não se separou, se divorciou do marido, ela ainda está casada perante a lei. Mas ela não está casada de fato, ou seja, ela já está separada de fato, que significa ela saiu de casa, está convivendo com uma outra pessoa há muito tempo. Agora, a mãe dela faleceu, não é o caso? Isso. E deixou aí um terreno. Se o ex-marido, na verdade ainda marido da Lucilene, tem direito a isso, eu respondo aí para o marido da Lucilene e para o convivente atual, que é quem manda a questão. Para o convivente, eu digo que a união de vocês ela é válida. A união estável, ela é reconhecida, tem seus direitos garantidos. Mas se a Lucilene não realizou o processo de divórcio, ela precisa organizar a vida matrimonial dela, realizar o processo de divórcio, fazer o divórcio dela, que já é possível, pela pergunta, fazer o divórcio direto, não precisa fazer o processo de separação. E aí, com o processo do inventário, ela vai precisar habilitar aí no processo de inventário o ex-marido também para poder se manifestar, porque ela não se separou, tá bom? Então, se ela não se separou no papel do ex-marido, ele vai ter que participar desse inventário e terão que chegar aí, provavelmente, num acordo. Se ela já se separou, assinou o papel, então ele não tem direito nenhum, tá bom? Tem que cuidar. Quem convive, e isso é uma das chamadas causas suspensivas da lei. Quem convive em união estável, mas não realiza anteriores separações ou não faz o divórcio e começa a conviver com outra pessoa, essa união estável ela tem validade. Mas por que a lei diz assim que se suspendem os efeitos dessa união estável? É porque é preciso proteger, Rosângela, preservar o patrimônio da união anterior.
Então, se você foi casada anteriormente e aí você não extinguiu esse vínculo, não fez a dissolução dele e vem a conviver com outra pessoa, é preciso separar os patrimônios para não causar uma confusão. Se você esquece de fazer isso porque passa o tempo, não foi possível você contratar um advogado e realizar o divórcio, então a lei resolve para você e diz assim, enquanto você não resolver esse primeiro caso, fica pendente também essa sua segunda convivência. Tá bom? Puxa. É uma maneira de causar aí, na verdade, estabilidade nas relações. Então, Lucilene, busque aí saber a questão da sua separação, tá bem? A Maria do Carmo, da Vila Mariana, pergunta: moro com um homem e compramos um apartamento juntos. Ele é viúvo e queríamos nos casar, porém temos um problema com o inventário. Essa pergunta também se estende quase que a mesma resposta da Lucilene. O nome dela é Maria do Carmo, Maria do né? Carmo. Aí o caso, Maria do Carmo, seria o seguinte: é verdade que para você se casar, apesar de conviver há muito tempo, é preciso organizar o inventário anterior. Inclusive porque se o seu convivente, ora viúvo, tiver filhos, é preciso fazer o inventário da antiga esposa dele, junto com ele e os seus filhos, para separar o patrimônio, para iniciar então o patrimônio seu com o seu convivente. Então, primeiro o inventário para depois se casar. Enquanto isso, a tua questão até para mim, Maria do Carmo, pode ser o seguinte: será que é válida a minha convivência? Ela é válida, gera direitos e deveres. Digamos que supostamente hoje, se você não tivesse condições de continuar convivendo com ele, resolvesse sair de casa e extinguisse essa união estável. Se você precisasse de pensão alimentícia, você teria esse direito. Se ele precisasse, ele também teria esse direito. E os dois têm o dever de manter a fidelidade, apesar dele ser viúvo e não ter realizado ainda o inventário. Então, existem direitos e deveres desta convivência. Mas para você alcançar o degrau chamado casamento, precisa organizar o inventário antes, tá bom? Outra. Elza Pereira, do Jardim São José. Minha filha era casada e faleceu. Era casada no papel 3 anos, mas com separação de corpos. Ele tem direito à pensão? No caso, o viúvo? Ela era casada, mas quem faleceu? No papel, a própria filha? A própria filha. Tá. E agora o marido, o genro, no caso, né? Tem direito à pensão? Em face o viúvo. da sogra. É. Tá. Nesse caso, se ela, na questão dessa pergunta, o nome dela é? Elza. Elza. Então, o seu genro aí está querendo a questão da pensão alimentícia. Sabe que a pensão alimentícia, ela decorre do vínculo familiar. E genro e sogra também são famílias. Representam aí a ideia da família. Primos, irmãos, cunhados, representam aí o vínculo familiar. E é o vínculo que decorre da lei. São os chamados parentes. É melhor a gente assim denominar. São os chamados parentes. Nesse caso, a pensão alimentícia, ela vem da necessidade de quem pede e da possibilidade de quem vai oferecer a pensão. Apesar da sua filha ter falecido, se houver a comprovação de que ela estava separada há muito tempo, talvez não gere aí a obrigação para você pagar a pensão alimentícia. Mas se não tiver como provar de que ela estava separada de fato, e se ele tiver a necessidade, eventualmente pode acontecer de ter que se determinar a pensão alimentícia aí para o seu genro, na morte em relação da família, porque ele perdeu aí um dos seus amparos. E hoje não importa muito se é homem e mulher, ambos têm o mesmo direito pelo princípio da igualdade. Eu sinto muito pela situação que é complexa, mas eu espero que você busque ajuda e orientação nesse caso, porque você vai precisar, tá bom? Mas dará tudo certo. Direitos iguais, né? Isso mesmo. Na justiça há mais dificuldades na hora de requerer seus direitos? Na união estável a gente tem um pouco mais, não de dificuldade, mas é complexo de comprovar, porque já que não existe o ato da formalidade como no casamento, vou até melhorar a resposta, Rosângela. O casamento a gente prova com a certidão de casamento. Então, se eu digo que eu sou casada, não importa para a vizinhança ou para quem me escuta, se meu marido está dentro de casa, se ele está viajando, com a minha certidão de casamento se prova de que eu sou casada. E dessa presunção, da prova de que eu sou casada, geram direitos. É como se abrisse um leque, atrás da certidão. Sou casada e por isso tenho direitos e deveres, tudo bem? Na união estável já é diferente, porque convivo. E por isso quero provar, através da convivência, de que tenho direitos e deveres. Mas existe então, algum documento? Como é que você prova a existência da união estável? Boa pergunta. Por exemplo, através de cartas, testemunhas, todas as provas que são consideradas lícitas pela legislação. Então, testemunhas. A vizinhança sempre me viu, Ivelise, lá. E eu convivi com ele por 5 anos da minha vida. Apesar de eu não receber salário,
eu também ajudei a construir o patrimônio que ele tinha, porque eu cuidava de casa. E, indiretamente, quem fica em casa também ajuda a construir o patrimônio, então tem seus direitos. Outros meios de comprovar, e-mails, cartas, fotos, presentes, tudo isso é ato comprobatório da existência da união estável. A melhor forma de comprovação seria o contrato entre conviventes, como nós citamos no bloco anterior. Se você realizar um contrato ou uma escritura entre conviventes feita no cartório, isso facilita para você e para o seu convivente, porque ali você faz, na verdade, o ditado das normas e dos direitos que vocês gostariam que organizasse essa convivência, para não ter tanta dificuldade na hora da comprovação em juízo, tá bom? Então é melhor que haja um contrato. Até faz pouco tempo que eu atendi um casal de idosos que eles me contrataram para a gente poder realizar aí um contrato realmente de união estável. E eles já tinham um contrato anterior, mas existiam alguns detalhes para serem acertados. Quando você faz o contrato de união estável, você estabelece, discrimina corretamente quais são os direitos e deveres de ambas as partes para que não tenha essa confusão. Porque na hora efetiva do judiciário é preciso trazer tudo o que for possível. É filho, é testemunha, é cachorro, é fotos, é tudo que prove. Olha, realmente eu tinha com ele uma família, ou com ela, e ela não quis mais saber, tá bom? E com a validação da união estável, o número de casamentos diminuiu? Não, e essa pergunta é boa também, sabe por quê? O Brasil, por si só, ele valoriza ainda a questão do casamento, é verdade. O Brasil hoje ainda tem um número elevado de pessoas que buscam o matrimônio, o ato formal e solene perante a lei para se casar. No entanto, como direito, eu disse a você, Rosângela, e ao pessoal que nos escuta, que o direito é fato social. Fato significa o que acontece todo dia. Então é fato que no Brasil existem pessoas que convivem. O direito, ele não pode fechar os olhos para aquilo que acontece, que é fato. Então o direito resolveu organizar. Tanto é que a legislação não coloca no mesmo pé de igualdade união estável e casamento, para não incentivar, essa é a visão do legislador, para não incentivar tanta união estável mais do que casamento. Então é o seguinte, acontece, vou regulamentar a situação, estabeleço as regras, mas o casamento continua sendo a forma originária de estabelecer a família. Não é que quem está em união estável está numa situação pior, não, tem seus direitos e deveres garantidos. Mas é efetivo de que não se equivale à questão do casamento. Então as pessoas continuam se casando, apesar de ter muita gente convivendo. Nós estamos conversando sobre união estável com a doutora Ivelisse. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos para o último bloco do nosso programa. Se você tem dúvidas, ligue para nós, 2141-8610. Até já. Há 14 anos, o curso de enfermagem da Unisa vem formando profissionais capacitados para o mercado de trabalho. A principal identidade profissional do enfermeiro é a arte e ciência do cuidar. Então, os alunos são preparados para cuidar, desde a reprodução, nascimento até a morte. Temos alguns diferenciais. Nós temos uma ênfase bastante grande na relação teoria-prática. Então, os nossos alunos, desde que eles ingressam no primeiro semestre, eles já têm as aulas de laboratório, das disciplinas básicas. Os alunos têm contato com disciplinas práticas desde o primeiro semestre, e a partir do terceiro ano, eles são inseridos nas áreas de atuação dos enfermeiros, como hospitais, asilos e creches. Durante o curso, o estudante pode optar por disciplinas eletivas na área em que pretende se especializar. Eu escolhi o curso de enfermagem porque eu gosto muito de lidar com pessoas. E também aqui tem bastante oportunidade de cursos, laboratório, aulas práticas. O que a gente espera, promover para que os alunos possam prestar assistência de enfermagem e cuidar em todos os ciclos de vida, em todas as fases da vida do ser humano? Nós preparamos os alunos com um conteúdo bastante consistente. O curso recebeu qualificação de 3 estrelas pelo Guia do Estudante, Melhores Universidades 2009. O objetivo é formar enfermeiros com perfil generalista. O laboratório de enfermagem da Unisa, ele tem como diferencial a parte de recursos humanos. Nós temos monitores de segunda a sexta, das 14 às 18 horas, todos voluntários,
né, e que serve como uma atividade extracurricular para o aluno. Estamos no último bloco do nosso programa sobre união estável. Doutora, o Código Civil menciona prazo mínimo de duração da convivência para que seja considerado união estável? Existe uma lei de 1996 que estabelece que para conviver, tá bom? Para conviver, para se identificar a união estável, existe um prazo de 5 anos. Dizia a lei de 1996. Então, aqueles que querem conviver têm que ser homem e mulher, por um período duradouro, de maneira informal e por 5 anos. Mas esse prazo, apesar de estar numa lei que ainda está em vigor no nosso país, ele é como se ele estivesse decaindo, porque existem situações que comprovam mais do que o tempo a união estável. Então, eu estou há 2, 3 anos e tive filhos, ou estou há 2 anos, olha a situação, Rosângela, convivendo, e ele vem a falecer. Vai me dizer que isso não é união estável e que tinha que ter o prazo de 5 anos? Se ele falece, eu não vou poder participar do inventário, porque faltavam 3 anos para se comprometer aí. Então, esse prazo de 5 anos, me perdoem, ele é questionado em juízo e existem julgados pelos tribunais todos do nosso país, apresentando prazos menores, situações, depende muito de cada caso, tá bom? Certo. E no caso, agora uma polêmicazinha aqui, no caso de casais que tiveram filhos do primeiro casamento e estão vivendo em união estável, quais os direitos de cada um? Tá bom. Quem tem filhos do primeiro casamento e hoje está em situação de união estável, tem os seus direitos garantidos da união estável. E estes filhos, se ficaram com o pai ou a mãe que se separou e agora está convivendo, o convivente tem a responsabilidade também sobre os filhos. Não de pensão alimentícia, porque gera aí uma relação de padrasto, de madrasta. Não tem um vínculo jurídico específico, mas tem o vínculo jurídico da guarda, da tutela. Então gera direitos da união estável mesmo com filhos anteriores de casamento anterior. Mas se estabelece aí a união estável e tem uma responsabilidade sobre esses filhos se eles forem menores de idade, tá bom? Tá, nós recebemos mais algumas perguntas. A Maria de Itaquera. Okay. Sou casada com separação de bens. Eu e meu marido vamos nos divorciar. Quais os meus direitos? Qual é o regime de separação de bens? Separação de bens. Tá. Maria, do bairro de Itaquera. Maria, se você é casada no regime de separação de bens, então você não tem direito sobre os bens dele, porque vocês optaram, ou a lei assim estabeleceu, porque isso existe, se você casa com uma pessoa que está em situação de doença, uma idade avançada, a lei mesmo estabelece a separação total de bens. Então, se você se casou no regime de separação total de bens, o que é teu, o que é dele, isso é separado. Eventualmente, se você necessitar de pensão alimentícia, é preciso que você comprove a sua necessidade e ele comprove que tem condição para te ajudar na pensão alimentícia. Olha, Rosângela, a questão da pensão alimentícia dá pra gente um outro tópico, uma outra conversa, porque muita gente pensa que pensão é só dinheiro, e pensão não é somente dinheiro, é também a questão da assistência material educacional, de manter a atividade cultural daquele que se separa e até assistência imaterial. Então, nesse caso, para a Maria, eu deixo aí a minha dica para que você perceba bem se você tem a necessidade da pensão alimentícia. Isso vai ser um pouco mais complicado de provar, porque você optou aí pelo regime de separação total, o que demonstra a tua capacidade de se manter, mas não impossibilita a tua pensão se for necessário, tá bom? É necessidade e possibilidade. Necessidade de quem pede, possibilidade de quem dá a pensão para requerer aí essa pensão. Mas separação total de bens, Maria, você não tem direito a nada que seja dele, tá bom? Outra, da Regina de Guaianazes. Sou casada há 24 anos. Saí de casa, fui morar com meu filho. Quero saber como fica a minha situação, quais os meus direitos. Tá. Regina, não sei há quanto tempo você saiu de casa para morar com o seu filho. Entendo que nessa pergunta, hoje você e seu filho moram sem o pai. Todavia, se você não fez a separação e o divórcio, é preciso que você tome providências disso para que vocês partilhem aquilo que vocês tinham anteriormente. Mas lembre-se, do período que você saiu de casa para frente, o que foi construído é dele. Agora, antes de você sair de casa para trás, neste período que antecede a sua saída, é seu e dele dependendo do regime de casamento que vocês adotaram. E se eventualmente você precisar de pensão alimentícia, isso também será possível. Mas eu repito, tem que ter a necessidade
da pensão e a possibilidade do teu ex-esposo. É preciso que você, então, regularize a sua situação civil. Eu estou vendo, Rosângela, que a maioria das perguntas é de pessoas que já foram casadas ou estão viúvas e convivem. A minha dica para todos que nos escutam é que busquem regularizar suas situações civis, porque as situações ficam piores, Rosângela, isso foi até uma das perguntas, quando alguém vem a faltar na nossa família. Porque aí isso atravanca a vida de toda a sociedade familiar, indireta, diretamente, de quem você já foi casado, do sogro, do genro, de todo mundo. Então, organize, passo a passo. Isso não é difícil, é mais fácil do que se imagina. Tá. Outra perguntinha da Maria Ilma, de Caieiras. Okay. O parceiro a deixou após 3 anos de relacionamento, isso há 1 ano e meio atrás. E ela continuou a pagar todas as dívidas, eletrodomésticos, computador. Ela pode acionar a justiça? Tá bem. O nome dela é... Maria Ilma. Maria Ilma. A minha resposta para você é que se vocês conviveram juntos, estavam construindo a vida na questão material, então compraram algumas coisas, até cita a questão da geladeira, né, que ele deixou dívidas como geladeira, computador, isso era da responsabilidade de ambos. Então você pode buscar, através de uma ação judicial, primeiro você vai requerer o reconhecimento da união estável. Olha, isso é importante, Rosângela. Então é o seguinte, se a Maria Ilma quer aí, por direito, dividir as despesas que era da responsabilidade do seu ex-companheiro, primeiro ela entra com uma ação requerendo o reconhecimento da união estável. Então ela vai em juízo para dizer, eu estive em união estável tanto tempo, juntos nós construímos isso, devemos isso ou tínhamos tanto de crédito. E agora ele saiu de casa e me deixou. Quero a extinção da união estável e que se dividam as responsabilidades. Então, ela pode sim acionar em juízo. Agora, se o Poder Judiciário vai aceitar ou não, depende das provas, da situação, mas é possível você buscar os seus direitos. É um outro probleminha, da Nina, de Interlagos. Meu pai era separado